Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso TatiCast. Meu nome é Tatiane Rodrigues, sou empresária há mais de 15 anos e é um prazer ter você por aqui hoje. Antes de apresentar a nossa convidada, hoje eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar, como sempre, o seu like. Hoje o TatiCast recebe uma profissional que traz um olhar diferente dentro da estética. Vocês vão se surpreender. Ela fala sobre os padrões, mas também ela traz a sua identidade. Ela entende a sua harmonia. Ela fala sobre sair dos padrões, identidade, harmonia e estética. Nossa convidada Simone Holanda, especialista em visagismo e image ID. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu espero poder contribuir com esse bate-papo aqui. Já faz tempo, né, que a gente está querendo, Muito tempo, hein, que a gente gente? está querendo marcar e não dá certo. E hoje, que Por que bom. será que não dá certo? Às vezes essa mulher é muito colocada. Essa mulher, ela é multitarefas. Essa mulher, ela tem uma bagagem imensa. E vocês vão se surpreender com tudo que ela vai entregar hoje aqui pra gente. Amiga, Vamos seja entregar muito tudo. bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui. Você é uma mulher grandiosa. E a sua bagagem aqui, ó, tenho certeza que vai sobrar conteúdo. Eu acho que vai ter até um episódio 2. Me conte, quem é a Simone Holanda, para quem não conhece você? Me conte o que é o visagismo. Me fale um pouquinho de você. Olha, ela já perguntou várias coisas, né, Já gente? trouxe aqui a tudo. Quem é a Simone dentro do visagismo? Me conta, quem é você? Bom, eu sou profissional da área da beleza já há 15 anos, mas visagista, me dedicando para o visagismo já há 13 anos. Eu sou assessora de Philip Hallowell, que é a pessoa que criou o conceito, né, o pai, a gente chama ele de pai do visagismo, porque ele que criou esse conceito. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro, que a gente tem essa síndrome do gente vira-lata tem. de achar que as coisas não nascem no Brasil. Gente, as coisas acontecem no Brasil, homem é porque nós incrível. somos maravilhosos, os brasileiros. Então, o Felipe, ele é incrível, ele é um gênio, né? E ele é um artista plástico. Toda a formação dele foi na Inglaterra, né? Os pais ingleses, mas ele é brasileiro. E eu sou assessora dele durante esse tempo já todo, né? Então, aprendo muito com ele todos os dias. E ele criou o conceito do visagismo. Existe essa confusão, né? Porque as pessoas falam, não, mas já existiu o visagismo. Na verdade, existe a palavra visagismo, Boa. né? Que foi criada por Fernão Bria, um maquiador na década de 30, que ele criou um nome, mas não havia um conceito. Quando ele cria esse nome, ele estava querendo expressar o quê? Eles falavam muito de paisagismo, né? Até ligavam muito o visagismo com o paisagismo. Até hoje tem pessoas que confundem, né? Uhum. E E ele o queria falar sobre harmonia estética, mas não deixou nada registrado. Não existe nada, nenhum registro de conceito. Quem trouxe esse conceito foi o Felipe. Quem consolida isso é o Felipe. Que ele trouxe no primeiro livro, né, que foi em 2003, Visagismo, Harmonia e Estética. Ele já trouxe para a gente essa bibliografia. Pode ver que é toda a bibliografia dele, né? E a gente está para lançar agora um novo livro. Ai, que incrível! Isso é uma novidade. Já estamos à espera. Já tem um novo livro escrito aí, que já está para a editora Senac lançar. Quando ele traz esse livro, essa biografia, baseado em que ele constrói esse novo conceito, esse conceito do visagismo, né? Porque a gente tem esse prévio. E o que é esse visagismo por Felipe? Então, Felipe, ele estudou várias... Desculpa, gente. Bom, tivemos... Concentra, amiga. Bom, o Felipe, ele trouxe vários conceitos, né, para poder criar a teoria do visagismo, né? Então, ele estudou a Gestalt, ele estudou a parte dos temperamentos de Hipócrates, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o visagismo é só temperamento. Não, o visagismo, ele fala sobre harmonia estética, né? Então, ele foi estudar os símbolos arquetípicos, que a gente vai falar um pouquinho também, que as pessoas confundem, né? Arquétipo e símbolo arquetípico são coisas diferentes. Então, ele é um artista plástico que ele estudou muito o rosto humano. Então, imagina, ele desenhou durante 4 anos, 10 horas por dia, todos os dias,
Ele desenhou o rosto humano. Então, imagina, uma pessoa para poder conhecer muito mais de rosto do que ele é difícil. Amiga, deixa eu te falar que o Felipe, a biografia dele faz parte da primeira faculdade da área da estética, e eu achava que ele era tipo um filósofo. Quando eu me deparei com o conteúdo dele a primeira vez, lá em 2000, acho que 2015, falava, gente, que grandiosidade que tem nesse conteúdo. Né? E como que eu me senti um pouco perdida. E eu sinto também que a população ela se sente perdida nesse conceito do visagismo. Ela olha assim e fala assim, o que é o visagismo? Eu vou combinar, tipo, meu rosto com o cabelo? Às Eu vezes as vou pessoas confundem isso. eu vou combinar a cor da minha roupa com o tom da minha pele. E é muito mais do que isso. Ó. Muito mais do que isso. O que seria esse visagismo? A gente trazendo um conceito assim mais reduzido, né, baseado em toda essa parte teórica que a gente tem. O visagismo ele é a arte de criar uma imagem personalizada de acordo com o seu desejo de imagem. Vamos falar de novo, olhando lá para a câmera? Gente, olha o impacto e vamos falar devagar. O visagismo é a arte de criar uma imagem personalizada de acordo com o teu desejo de imagem, só que com harmonia estética. Óbvio que a gente vai trabalhar harmonia estética, mas não é só isso. Isso não é o mais importante. A gente precisa entender a essência daquela pessoa para que ela consiga comunicar o que ela quer e o que ela é. E quando a pessoa ela não sabe o que quer, ela não sabe o que ela é. A pessoa sabe. Sabe? Como ela que você sabe. Às vezes traz? ela não sabe se expressar. E o papel do visagista, então, é durante a consultoria, por isso que existe a consultoria, para a gente levar essa pessoa à reflexão. Ela precisa pensar sobre ela, sobre as questões dela, o que ela tem, o que ela é de verdade, que às vezes ela tem dificuldade de comunicar. Às vezes ela precisa se provar. Nós que somos mulheres, muitas vezes a gente precisa se provar. Aí eu vejo que uma pessoa ela tem uma certa característica, eu identifico ela como uma pessoa forte e eu quero replicar aquela imagem em mim. E você não é. E eu não aí? sou. E aí? Então, o que ficou faltando? A pessoa não segura. Porque o que acontece? Às vezes o que a pessoa está gostando, não é que ela está gostando daquela imagem que ela trouxe para você, aquela foto da atriz, da pessoa famosa, que ela fala, ai, Tati, eu quero ficar dessa forma, eu quero essa boca, eu quero esse queixo, eu quero esse nariz. Na verdade, ela quer o que aquela imagem está representando. Então, o que aquela imagem está comunicando? Então, é aí que está nesse seu conceito sobre esse desejo da representação. Isso. Então, o que é que eu quero? Quem eu quero ser? Quem que eu quero comunicar? Sim. E aqui eu trazendo a minha imagem. Muitas vezes eu sei o que eu quero, mas eu não sei trazer aqui você não sabe minha dizer, comunicação. e aí você olha uma imagem, uma foto, você fala, eu vou levar lá para a minha dermato, né, para a minha esteticista, vou levar para o meu cirurgião plástico e ele vai fazer. E às vezes a pessoa faz o que ela pediu, tecnicamente está correto, já deve ter acontecido com você, da pessoa voltar e ela não se reconhecer. Por quê? Porque aquela pessoa não é ela. Né? A não ser quando a gente trabalha com caracterização de cinema, teatro, que a gente está criando um personagem, aí a gente vai trabalhar na maquiagem, no cabelo. Aqui a gente fala, né, vamos fazer o visagismo para que a pessoa comunique aquilo que o personagem é, não o que ela é, mas que o personagem é. Né? Então, o personagem vem muito forte. Eu lembro que tem a Juliana Paz, que ela passa... A Juliana Paz é conhecida pelas suas sobrancelhas, e ela passa por várias fases, e tem uma personagem dela que ela usa uma sobrancelha bem fina. Né? E o que simboliza uma sobrancelha muito fina? Então, aí a gente... O que simboliza quando ela vem como... Tem outro personagem que ela é católica, assim, bem da igreja, e a sobrancelha dela está bem grossa. Aí depois ela faz a Gabriela, acho que é a Gabriela, aí a sobrancelha dela já está bem junta e bem espalhada. Então, esse temperamento que está sendo expressado... É o visagismo. A gente está criando um personagem que não necessariamente tem a ver com a atriz ou com o ator. Aí agora eu vou puxar aqui para uma tendência que está muito em alta, que agora que eu puxei na sobrancelha, que é assuntos que nós dominamos. Sim. Essa tendência que vem dessas sobrancelhas, que elas estão mais expressivas, mais cheias, e elas têm esse desenho mais penteados. O que isso comunica? Então, o que acontece? As sobrancelhas estão na área das emoções. Né? Então, quando a gente fala de visagismo, a gente divide os terços: superior, médio, inferior, racional, emocional e o intuitivo.
Quando a gente fala da área dos olhos e sobrancelhas, a gente está falando das emoções. Então, pode ver que quando a gente pega ali uma sobrancelha mais grossa e reta, dá a impressão que a pessoa é brava, né? Quando a gente pega uma sobrancelha que ela é mais arqueada, né, que agora não tá, acho que não estão pedindo mais, né, esse Tão tipo arqueada. de sobrancelha tão arqueada assim, mas há um tempo atrás era muito, né, aquela sobrancelha arqueada, a pessoa fica com cara de malvada, né, fica com cara de audaciosa, né? E quando você pega uma sobrancelha mais fina e arredondada, a pessoa já fica com uma cara, com um rosto mais delicado, né? Então, precisa entender se isso condiz com a pessoa. Por exemplo, eu gosto bastante da sobrancelha no efeito brow lamination, que ela fica mais penteada um pouco mais para cima e para o lado, né? Uma sobrancelha mais grossa. Se você faz isso numa pessoa que tem um temperamento que ela gosta das coisas muito organizadas, muito certinhas, um temperamento melancólico, por exemplo, a pessoa ela não vai gostar. Ela não, por mais que esteja em alta, que seja tendência, Isso, hoje, nem toda tendência é para mim ou para você. exatamente. Porque hoje, quando a gente escuta muito sobre esse quiet beauty, deixar mais liberdade nessa expressão, eu vejo que está eliminando um pouco mais os cílios, a gente sente que é esse olhar mais nude, quando a gente entende isso, e eu vejo que é uma comunicação um pouco, talvez, me corrija, mais infantilizada que está entrando. Então, eu sinto que é tipo essa tendência, e você acompanhar essa tendência, ok, se faz sentido para você, mas tem hora que não conversam os temperamentos com a imagem. E como que faz esse equilíbrio? Eu quero seguir, eu não vou seguir, eu reconheço e eu tomo o que eu considero que é importante para mim. Como que é para vocês? Então, precisa entender qual que é o seu desejo de imagem. O que você precisa no seu dia a dia? É porque assim, eu queria seguir isso, a tendência, mas eu não me sinto bem com essa tendência. Eu não me sinto bem com a brow lamination. Você não vai segurar, você não vai segurar aquilo. E aí? Não eu vou vai ficar cafona? Não, você não vai ficar cafona. Você vai ter a sua personalidade, Como a é que eu sua fortaleço essência. isso dentro de mim? Né? Você, como esse profissional, vem e traz essa força. Exato. O que a gente faz? Primeiro, a gente entende quem que é essa pessoa. Quem é a Tati? Forte. Né? Quais as... Porque eu não te conheço. Você Tá, chegou, você me aqui. contratou, eu não te conheço. Eu não sei quem você é, eu nunca te vi. E eu vou fazer sua análise. Eu vou fazer a análise de acordo com os símbolos arquetípicos que eu vejo no seu rosto. Vamos falar um pouco desses símbolos arquetípicos? Os símbolos arquetípicos são as linhas, as formas e as cores. E essas linhas, formas e cores, o nosso cérebro emocional, ele leva isso para o nosso inconsciente e a gente vai ter uma percepção. Né? É a imagem percebida que a gente chama. Né? Por que às vezes a gente fala assim, você conheceu uma pessoa, você fala, a gente fala, o santo não bateu, não gostei de fulano. Depois você conhece melhor aquela pessoa e você fala assim, nossa, por que eu não gostei dela logo que eu conheci? Se é uma pessoa tão bacana, porque aquela pessoa está com um ruído na imagem, a imagem não está comunicando o que ela é. Ruído na imagem, gostei. Agora eu vou falar, meu santo não bateu, eu vou falar assim, tá com ruído na imagem. Tá com ruído na imagem, gostei, ninguém vai entender. Mas é porque a imagem não está comunicando aquilo que a pessoa é. Faz e aí muito você sentido. tem que fazer um esforço a mais para provar que você é o que você é de verdade. E você perde um baita tempo nisso. Exato. E a gente não tem esse tempo para perder, né? Quais são hoje? São 4? São 4 temperamentos. 4 Hipócrates, temperamentos. quando ele criou essa teoria, ele queria conhecer melhor os pacientes dele. Hipócrates foi o pai da medicina ocidental e ele fez a associação dos fluidos corporais com os humores. Sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Sangue do sanguíneo, fleuma do fleumático, bile negra do melancólico e bile amarela do colérico. Aí você fala, Simone, mas eu não tenho esses 4 temperamentos, esses 4 fluidos no meu corpo? Tem. Você também tem os 4 temperamentos, mas você não tem equilíbrio. Você tem aquele que é o dominante. E temperamento é diferente de personalidade. Personalidade, exatamente. Vou anotar aqui. Anota aí, temperamento. É diferente. Porque nós somos 50-50 ali. Então, a gente tem nosso temperamento que a gente nasce com ele e morre com ele. Não vai mudar. Você nasceu com essa essência, a tua essência, a tua natureza. Né? Por isso que a gente faz a leitura. Temperamento. Temperamento eu nasci com ele. Você nasce com ele. Tá. Né? Agora, a sua personalidade ela é moldada no primeiro setênio de vida. A gente estuda os setênios dentro da antroposofia, a gente estuda isso também no visagismo. Então, a cada 7 anos, a gente tem uma mudança de fase na nossa vida, né? E quando é moldado o nosso caráter e a personalidade da criança, é do 0 aos 7 anos.
né? Então, nessa fase, tudo que acontece com essa criança vai impactar na vida adulta. Então, é cultura, religião, a bolha que essa criança foi criada, como é que foi essa infância? Por isso que quando a gente faz terapia, a gente vai lá os psicólogos falam, vamos entender a criança ferida para poder ressignificar algumas coisas, né? E poder curar algumas feridas, né? Nessa fase, a gente vai ser moldado o seu caráter e a personalidade. Mas o temperamento veio com ela. Por isso que a gente não trabalha a personalidade, porque personalidade é para a área da saúde tratar. A gente vai analisar o temperamento, que a gente faz a leitura através das linhas, das formas, das cores. Então, qual que é o formato do seu rosto? São mais linhas inclinadas, mais linhas retas? O que essas linhas elas passam de mensagem para o inconsciente, né? Então, a gente vai fazer essa leitura. Quando a gente analisa o seu rosto, a gente vê, tem bastante linhas de ação, são linhas de expressividade, de comunicação. Você é uma ótima comunicadora, você é uma pessoa que se expressa bem, você é uma pessoa feliz. É uma pessoa que dificilmente a pessoa vai acessar você quando você estiver triste, porque você não deixa. Por que eu não deixo? Você não deixa. Olha a área da emoção. Você fecha a tua emoção. Como é que eu fecho minha emoção? Vai dar dica aqui para outros profissionais aprenderem. Não, mas na verdade isso daí é uma coisa que é tua. É da sua natureza. Percebe? Eu já não consigo esconder. Se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou com raiva, se eu estou eufórica. Já denuncia. A gente não fala que os olhos são as janelas da alma? São? Então, algumas são mais abertas, outras são mais fechadinhas. Olhos menores são pessoas que guardam muito as emoções. Entendi. São pessoas que não gostam de claro. não gostam de acessar as emoções. Agora, a pessoa que tem o olho grande é aquela pessoa que já está na cara dela. A gente consegue fazer a leitura da emoção da pessoa muito, muito rápido. Muito rápido. Né? A pessoa que tem as linhas do rosto mais quadradas, linhas mais retas, são pessoas coléricas, são pessoas que têm a questão da liderança muito aguçada, são pessoas que... não é que a pessoa não... Às vezes a gente fala assim, o colérico é aquela pessoa que tem pavio curto. É também, né? Mas são aquelas pessoas que têm a coisa da liderança. Ela precisa liderar, ela precisa saber onde ela está pisando. São pessoas que são muito diretas. Então, às vezes, a pessoa fala, fulano é grosso. A pessoa, é muito grossa. Na verdade, a pessoa, ela fala, mas eu não fui grossa, eu fui direta. Eu fui direta ao ponto. Né? Eu posso entender esse meu temperamento e moldar? Pode. Posso. Tipo Pode. assim, eu não quero fazer essa comunicação tem um lado positivo e tem um lado negativo de cada temperamento, né? Por exemplo, o colérico são pessoas que são pessoas ótimas para liderar, são pessoas que são muito seguras, práticas, são racionais. O sanguíneo já é aquela pessoa que é mais emotiva, é aquela pessoa que se comunica muito bem, que é alegre. Mas qual que é o lado negativo do sanguíneo? Aquela pessoa que cai, tropeça, derruba as coisas, é estabanada, esquece compromisso, esquece as coisas. Tem que estar... A rotina do sanguíneo, apesar dele não gostar de rotina, tem que estar muito alinhada. Porque ele esquece as coisas. Ele sem rotina, ele não vai funcionar. Apesar de não gostar, ele não vai funcionar. Aprendi 2, colérico e o sanguíneo. E aí a gente precisa entender que essa pessoa, ela não é aquela pessoa extremamente organizada. Ela não vai ser a melhor pessoa para você colocar na tua empresa para fazer a gestão do financeiro, por exemplo. Porque o sanguíneo, ele não serve para isso. Uau! Né? Nossa. Agora, o melancólico, não. Sentido. O melancólico é aquela pessoa que é um pouco mais melancólico. fechada. Ela é uma pessoa que ela tem muita emoção, mas ela guarda muitas coisas para ela. Né? É aquela pessoa que é muito organizada, extremamente organizada. Se você tirar isso daqui, colocar aqui, ela chegar no quarto dela, ela fala, alguém entrou aqui, mexeram nas minhas coisas. Aquela pessoa que separa as roupas por cor, que é tudo muito organizadinho. Se você entrar ela entrar na casa dela, tiver acabado a luz, e ela precisar entrar, e ela tateando, ela sabe a gaveta que ela guardou a vela, que ela guardou o fósforo, que ela precisa acender ali, ela não vai se perder porque é tudo muito organizado. A vida dela é organizada, mas também é aquela pessoa que acaba no negativo, ela acaba sendo chata, a chata do rolê, porque ela quer tudo muito certinho e a vida vai acontecendo. Então, ela organiza uma viagem, por exemplo, está tudo muito detalhado. Aí, hoje a gente vai fazer isso, amanhã vai fazer aquilo, e aí chove no dia que não
podia, e aí pronto. Aí a outra pessoa fala, eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa hoje, deixa isso para depois, pronto. O humor da pessoa já muda, porque ela... Saiu daqueles padrões. Ela quer controlar. Né? Então, as pessoas melancólicas, elas são muito controladoras. Mas existe o melancólico científico e o artístico. Então, os melhores artistas, os melhores compositores são os melancólicos artísticos. Né? Aquela pessoa que precisa muito da emoção. Às vezes, a pessoa vai lá no fundo do poço para poder compor aquela canção maravilhosa. Né? Então, assim, tem o lado bom e tem o lado que a gente precisa trabalhar. E o melancólico, ele precisa trabalhar esse lado de eu não posso controlar tudo e todos. Né? E o fleumático, que é aquela pessoa muito apaziguadora, calma, aquela pessoa que é diplomática, é aquela pessoa do deixa disso, sabe? No meio de uma confusão, eu deixa disso, para com isso, vamos, né, resolver de outra forma. O fleumático, ele gosta de estabilidade, ele precisa sentir segurança. Então, aquela pessoa que entra na empresa, às vezes, como office boy, vai subindo na empresa, está lá como diretor da empresa, mas ele não sai daquela, porque aqui eu já conheço, já sei onde eu estou pisando, eu tenho segurança. Para que eu vou para uma outra empresa que, de repente, eu vou ter que conhecer todo mundo de novo? É um esforço, já tenho até preguiça desse esforço todo. Né? Então, a gente brinca assim. Você quer identificar os temperamentos? Tem a historinha da árvore que caiu lá no meio da estrada e estão passando os 4 temperamentos por essa estrada. Aí vem ali o sanguíneo, né? E aí o sanguíneo vem, serelepe, olhando para o lado, olhando para cima, feliz, cantarolando. Ele tropeça, porque ele nem vê, ele tropeça, cai, ele fala, nossa, tinha uma árvore aqui, meu Deus, sai dando risada do próprio tombo, vai embora. Ai, meu Deus, acho que essa sou eu. Ou você mesmo. O colérico já é aquela pessoa que vem pisando duro ali, ela olha e fala, nossa, mas tem uma árvore aqui no meio do caminho, tem algum incompetente largou isso daqui, eu tenho que vir eu para resolver. Ele vai lá, ele vai dar um jeito, vai juntar a gente, ele vai dar ordens, ele vai conseguir tirar, ele vai desbloquear o caminho, ele vai passar e vai seguir adiante. O melancólico, ele vai chegar, ele vai olhar a árvore, ele vai chorar, ele vai lamentar, ele vai falar, só comigo que acontece isso, vai me atrasar, agora eu não vou chegar no meu horário, no meu compromisso. Ele vai se lamentar, ele vai reclamar, vai passar pela árvore e vai embora. Eu estou identificando um monte de pessoas agora. Ele reclama muito, né? Então, primeiro ele vai reclamar, ele vai se lamentar, né? E esse é no lado negativo. E o fleumático vai ser o último que vai chegar. Ele vai chegar sem pressa nenhuma, ele vai ver uma árvore, ele vai falar, mas tem uma sombrinha aqui, eu vou descansar um pouco, já aparece alguém para tirar essa árvore, para eu poder passar, e ele sem pressa nenhuma, ele vai tirar um cochilo, e ele não está preocupado, entende? Então, você consegue identificar ali, a gente tem um pouquinho. Aí eu entendi que a gente tem esse temperamento e ele está expresso nas nossas linhas. As tuas linhas do rosto, o jeito que você se comunica, o jeito que você anda, o jeito que você gesticula, o jeito que você senta. O sanguíneo, olha como você está sentada. Você está sentada na pontinha da cadeira, como se você estivesse pronta para levantar. Se pegar fogo aqui, a primeira a sair é você. É que eu estou pronta para te abraçar. Lá. Porque eu queria estar com você te abraçando. É isso. O colérico, ele senta reto, com postura, e ele está ali, né? O sanguíneo, o melancólico já é aquela pessoa que senta mais arqueadinha, assim, né? Mais meio que se escondendo. E o fleumático, ele senta assim. Já viu aquelas pessoas sentam? Senta assim mesmo, né? Esparramado. Esparramado. A gente nem consegue ficar naquela postura. Eu entendi muito agora. O jeito de andar, o colérico, aquela pessoa que anda tum, 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 pisando forte. A gente já sabe quando o colérico está chegando do jeito de andar. O sanguíneo é aquela pessoa que anda assim, quase que dançando, flutuando. O melancólico é aquela pessoa que chega, ela vai chegar atrás, vai até te dar um susto, porque ela chega tão de mansinho, parece um gato. A gente nem ouve. Susto de algumas pessoas que chegam junto de mim. Eu já sei quem é essa pessoa. E o fleumático anda arrastando chinela. Sabe aquela pessoa que anda arrastando sapato, que você ouve a pessoa, ai, eu odeio aquilo. Agora eu quero fazer uma pergunta pessoal e outra profissional. Primeira pessoal, essas pessoas que têm esses temperamentos, assim, quando são semelhantes, elas trabalham melhor? Ou fica faltando
que você acha? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, ou uma pessoa que eu me relaciono, uma amiga, ou um namorado. É mais fácil o mesmo temperamento ou você acha que se complementar facilita? Facilita. Facilita? Claro. Imagina, em casa, se eu tivesse que cuidar das contas, se eu tivesse que cuidar de documentos, essas coisas todas que é o meu marido que cuida, eu tava perdida. Nossa, Porque faz sentido. essa parte toda ele cuida de organizar documentos. Se eu pedir um documento para ele de 10 anos atrás, ele tem um arquivo, ele tem salvo. Eu não consigo achar nem minhas fotos na minha Eu galeria consigo direito. trazer um pouco de outros temperamentos para mim? Tipo, eu quero agora essa parte boa desse temperamento. Eu consigo fazer isso ou não? Aí você tem que trabalhar para você poder ter a aptidão que você precisa. Por exemplo, você é sanguínea e você tem dificuldade com rotina, com organização. Tá. E você precisa se organizar. Então, vou ter que trazer quais elementos eu posso trazer aqui para poder manter a minha rotina, para eu não me atrapalhar com os Essa meus é a horários. parte e do visagismo. Aí eu posso mudar um pouco? Se você Eu entendi que colocar eu quero ser elementos de outro temperamento para você, você não vai segurar. Não. Vou te dar um exemplo. Eu Lembra? quero ser organizada, eu quero trazer de outro temperamento. Não consigo, tipo, não? Para Eu sua comecei imagem? a ficar triste Aham, agora. você não vai. Não vai Imagina segurar. você com uma roupa toda cheia de manguinha bufante, arredondado, renda, aquela coisa cheia de florzinha pequenininha. Você se vê assim? Não. Se eu falar para você, você vai precisar usar roupas assim, Pra o você seu cabelo desenvolver mais isso. divididinho no meio, Gente, retinho, eu acabei de chanelzinho. falar isso. Eu Você não falei, vai conseguir. Amiga, não adianta. Eu tento colocar meu cabelo no meio. Minha amiga Você fazer não um corte consegue. aqui pra minha cabeleireira. E ela coloca meu cabelo no meio e eu Você não falo, consegue. aqui. Ela, não, mas é tão bonito. Eu acho bonito. Eu até tentei fazer um podcast aqui com o cabelo dividido no meio. Se vocês não Pode ser seguiram... bonito, mas você não vai gostar, Amiga, você não eu vai olhei se o ver. podcast e eu falei, gente, Olha as essa roupas não do sou jeito que eu gosto, ó. Linha reta. Por quê? Porque é do colérico. Então, você lembra da Carol Conká? Sim. Quando ela entrou no Big Brother, deu aquela polêmica toda, e ela saiu ali odiada, não sei o quê. Aí quiseram trazer uma imagem totalmente diferente para ela. Ela entrou com um assessor de imagem e a pessoa trouxe aquelas roupas mais com renda, azulzinho, azul bebê, clarinho. Aí trouxeram para ela aquele cabelo todo arredondado, bem uma imagem bem anjinha, bem angelical. Sim. Eu falei, ela não vai segurar essa imagem 15 dias. Aí eu até fiz um post que foi um post que viralizou, que todo mundo comentou. Ai, já vamos seguir. E aí eu falei, gente, olha, não é questão de feio ou bonito, é questão que não é ela é colérica. Trouxeram uma imagem melancólica e toda... algo que ela criou, mas ela não vai sustentar. Ela então, não vai vou sustentar. Não vai. Eu sei das minhas limitações e como que eu vou lidar com ela, então agora eu preciso... Trouxeram linhas arredondadas para trazer aquela coisa da meiguice, né? Aquela coisa mais angelical. E ela não sutil, suave, leveza, fluidez. Ela não é, ela é colérica como eu. Não adianta, ela não vai querer, não vai conseguir. Então, ela aguentou o quê? O que acontece com essa pessoa aí? Sim, ela aguentou o quê? Nem 15 dias. Voltou, não deu 15 dias. Ela voltou para a imagem com aquele undercut, o cabelo a lateral raspada, né, roupas mais pretas, com linhas retas, porque aquela é ela. Ela não vai segurar. Que criaram um personagem para ela. E ela não ia segurar aquilo para a vida. Uma coisa é você construir um personagem para você que tem começo, meio e fim, para você fazer uma novela, para você fazer um filme, e vai acabar e pronto. Você acaba internalizando, estudando aquele personagem, você sabe que aquilo é um personagem, não é você. Tá. Outra coisa é você trazer aquilo para a sua vida, você não consegue, não segura, porque não é você. Não sustenta. Não é tua essência. Dentro do mundo dos negócios, a gente veio falando bastante aqui sobre as mulheres, né? Trouxe muito isso. Você não acha que é um pouco de padronização também da imagem masculina? E ali a gente poderia explorar de uma forma mais criativa esse universo masculino, onde eles expressassem também as suas outras vulnerabilidades, essa sensibilidade. Porque eu vejo que, historicamente, os homens, eles traem esse papel. Se eu sou líder, eu tenho que tenho que usar essa roupa. Parece que a roupa dos homens é tudo meio que repetitiva, sabe? Tudo igual. Tudo igual. Cabe também fazer essa análise visual para os homens e a gente talvez aumentar mais essa comunicação
comunicação de como que ele pode se expressar? Eu tenho vários homens, clientes que são homens, que a gente faz a consultoria para trabalhar justamente isso. Né? Às vezes a pessoa ela chega para mim e ela fala, olha, eu sou terapeuta, eu tenho estudado muito essa área, eu estou entrando muito forte nessa área e eu sinto que a minha imagem afasta as pessoas. Né? Eu não passo uma imagem de acolhimento, por exemplo. Por quê? Porque foi criado para ser aquela coisa do o macho alfa da relação, linhas retas, né? Com uma coisa muito... Eu não gosto muito de usar essa coisa de energia feminina, masculina, que eu acho isso bobagem. Porque todos nós... eu acho isso bobagem, porque assim, todos nós temos, discussão né? Nisso. Nós temos o nosso lado feminino e o lado masculino. Sim. Então, aí fala assim, a pessoa que tem excesso de linhas retas tem a energia muito masculina. Não, eu acho bobagem. Mas eu acho que o homem, no geral, ele foi criado para ser, né, essa coisa do forte, o homem não pode chorar, né? Então, aí é difícil para a gente desmistificar e mostrar que dá para você usar linhas mais ovais, né, que você pode trazer um acolhimento, que você não necessariamente precisa trazer... Você vê que na barbearia está muito forte, né, essa coisa da barba, o viking, né? E aí a gente sabe que o queixo é a área da agressividade, né? E da vontade. Então, quando traz aquela coisa pontuda, na caracterização que a gente faz de cinema, por exemplo, um personagem que é vilão o queixo, né? Bem proeminente, porque traz o triângulo invertido, que é o símbolo universal do perigo. Né? Então, se você sabe que, por exemplo, você quebrou um carro na estrada, você coloca um triângulo, não precisa escrever nada ali, que você já fala, opa, atenção. Tem atenção, né? Aqui. Tem lá uma porta com um triângulo ali, se for vermelho, então, opa, alerta. Né? Imagina não vou abrir, não vou mexer. Que ele usa esse tipo de barba e muitas vezes ele está ali num lugar onde ele precisa ter uma comunicação... Ele vai amedrontar. E aqueles homens que usam aquele triângulozinho aqui, que é um triângulo invertido mesmo, né? Só aquela barbichinha. Nossa. É instabilidade. É como se a pessoa fosse pender para um lado ou para o outro a qualquer momento. É instável. Então, uma coisa que é instável não passa o quê? Segurança. E você não vai confiar. Tem cara de cafajeste. Né? Então, assim, a gente precisa entender que tem elementos que, se a gente trouxer para a nossa imagem, eles vão trazer uma comunicação, um ruído na comunicação que, às vezes, você não quer. Entende? São tantos detalhes, né, que a gente detalhes. Fica... E agora me fez pensar dentro do universo. Vou falar um pouco do meu universo, né, da harmonização facial. E aí, eu vendo agora que começou a me passar dentro dos congressos, dos eventos, eu vejo pessoas muito criativas, artísticas. Vou falar agora dos homens ali, homens da área da Hoff, muito criativos, muito artísticos, com uma personalidade assim muito... E quando vão se apresentar, eles vêm tudo engessado. Parece que a gente se distanciou. E aí teve uma pessoa em especial que ele falou... E ele começou a palestra dele assim, gente, vocês sabem que esse não sou eu, mas para a gravação eu vou ser essa pessoa. Porque era uma pessoa que é expansiva e fala com as mãos. Ele nem usa blazer, gente, no dia a dia dele. E aí as pessoas parecem que elas se distanciam para provar para a sociedade, seria isso? Para mostrar para o outro um padrão. Como seria se dentro de cada profissão a gente pudesse expressar aquilo que a gente é de uma forma equilibrada? Eu acho super importante esse profissional, esse consultor, trazer esse equilíbrio, né? Não só dentro do dia a dia, mas também você está dentro da sua profissão. É porque você vende uma mentira. Isso. E você não vai sustentar, né? Você não sustenta por muito tempo aquilo. Eu vejo pessoas e aí, que quando a pessoa percebe que não é, que aquilo é de mentira... Se desconecta? Você cai na esparrela de, né, ó, essa pessoa é um fake, né? Essa pessoa aí não é confiável, você não vai confiar, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando a gente cria esses personagens. Hoje, no Instagram mesmo, no TikTok, a gente vê muito... Os arquétipos, falar assim, você quer conquistar um homem, seja Cleópatra. O que é isso? Que eu fico tão distante desses arquétipos. Na verdade, é tão rasa essa... É raso, né, amiga? Porque as pessoas nem estudam para entender direito o que quer dizer os arquétipos, né? Que é diferente...
é diferente dos símbolos arquetípicos, né? Os arquétipos, eles são figuras que moram no nosso inconsciente, né? Moram no inconsciente coletivo. Quando você dorme, você sonha, que você entra lá no seu sono, que você está sonhando, aquelas figuras que você vê nos seus sonhos são arquétipos, né? Então, os símbolos arquetípicos é diferente. Os símbolos arquetípicos são as linhas, as formas e as cores. Então, o que uma linha reta passa de mensagem? Né? Uma linha reta e fina, uma linha reta e grossa, uma linha oval, uma linha inclinada, né? O que essas linhas passam? Imagina, vamos fazer um outro exercício. Imagina que você vai assistir a um concerto, mas você é surda, não está ouvindo, você só está vendo. E aí o maestro, ele começa a tocar uma música, e ele está regendo, e ele está tocando ali aquela música. Você acha que tipo de música que ele está tocando? Que tipo de música? Clássica. Leve. Calma, né? Uma música leve. E acelerou. Né? É uma tarantela, uma polca, uma música alegre, né? De repente ele faz esse movimento, né? Como se fosse uma marcha, uma batida, um rock, né? Você não está ouvindo. Como você sabe? Você sente. Uau! Você sente. Os símbolos arquetípicos, eles passam sensações. Sentimento. Se o seu cabelo tivesse né, um cabelo comprido como está o seu, mas ele não tivesse com essa linha, que ela é sensual, ela... Bati não tem problema. É uma linha sensual, é uma linha mais que traz uma proximidade, né? Se é uma linha reta, ele já passa mais força, né? Já passa mais rigidez. Então, se você tem um cabelo um pouco mais curto, com linhas inclinadas, vai passar mais criatividade, né? Não tem pessoas que você olha e você fala assim, ela tem cara de ser, sei lá, um designer. Né? Nossa, tem cara de ser diretor de banco. Sim. Né? Por quê? Porque a imagem da pessoa está comunicando. E não tem certo ou errado. Tem aquilo que a pessoa quer e precisa. Né? Imagina que você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Você está ali, você é do RH e você precisa contratar uma pessoa. E o cargo que essa pessoa vai exercer é de diretor de um banco, por exemplo. Do banco, sei lá, pegar um banco grande, um banco Safra. Aí a pessoa tem um currículo maravilhoso. Você pega 2 currículos ali muito bons, né? Mas um é melhor que o outro ali. Aí você fala, vou entrevistar esse aqui primeiro. Aí entra a pessoa, né? Chega aquele cara que ele tá usando uma bermuda, com uma camisa quadriculada, assim, amarrada na cintura. Esse é do currículo bom? Do currículo muito bom. Do currículo muito bom, com o cabelo meio despenteado, com óculos redondo, Ai, com a barba por fazer. Aí ele senta e você vai entrevistar ele. O currículo dele é maravilhoso, tá? Formado em Harvard, o cara tem, né, poliglota. Tudo. Você está conseguindo entrevistar ele para essa vaga? Amiga, eu vou perguntar, você está de férias? Você tirou um mochilão? Aí entra o outro, que ele nem... O currículo dele é bom, mas do outro é muito melhor. Mas é um bom ponto. Aí ele chega muito bem barbeado, com óculos mais quadradinho, cabelo muito bem penteado, de terno. Ele está lá com um terno muito bem alinhado, de corte muito bem, né, perfeito. Ele está ali todo cheiroso. Quem que você vai contratar? Amiga, porque eu acho que profissionalmente eu consigo desenvolver mais esse que já tem esse lugar de estar já alinhado com o que eu quero. Tá. Então... Agora vamos mudar a vaga. Agora a vaga que você vai entrevistar é para o Google. E o cara vai ser ele diretor de criação da Google. Aí já é quem que você vai contratar? Com certeza, muito mais criativo. Mesmo que o outro tenha um currículo melhor? Ai, que ele vai ser mais criativo, né? Ele então tem certo e errado? Não tem. Tem para onde você está indo. Tem para onde você está indo. Quem você é, quem você quer ser, quem você busca, qual a sua identidade, qual o seu propósito, quem é você. Né? Então não tem certo e errado. Boa. Tem aquilo que cabe naquela situação, o que vai funcionar naquela situação. Então eu gosto de dar esses exemplos porque fica mais fácil da gente materializar. Exato. Né? Então, se é uma pessoa que vai trabalhar com terapia, por exemplo, como que você vai colocar uma pessoa de terno, gravata, uma pessoa com aquela... Né? Você precisa trazer linhos, tecidos naturais, né? Algodão, uma coisa mais solta, uma coisa clara, né? Que vai trazer aproximação. Tudo depende do que você quer e do que você é.
Então, por isso que não existe visagismo sem consultoria. Por que hoje a gente trabalha, a gente fala muito, né? O Felipe agora traz o Image ID, que é a identidade da imagem. Porque hoje o visagismo banaliza. Exato, porque banalizou muito. A palavra visagismo vende. Então as pessoas descobriram que isso vende e tornou todo mundo padrão, mas não Exato. faz essa parte da consultoria de se você não fizer a consultoria, se você não conversar com a pessoa e não entender quem é o seu cliente, você não está trabalhando visagismo. Assim, você tem essa linha, vamos valorizar isso aqui, você tem que fazer esse corte de cabelo. E mas não é isso. Vou fazer esse corte de cabelo. Simone, dá uma dica. Que corte de cabelo que fica bom para o formato de rosto quadrado? Não é isso. Nossa, agora faz todo sentido. Não é isso. Entende? É preciso entender quem é. É muito mais profundo. Por isso que a gente precisa analisar quem é a pessoa, olhar para dentro da pessoa, extrair o melhor que a pessoa tem para a imagem dela. E quais as profissões que mais usam? Ou você acha que essa parte da beleza toda usa muito, essa parte artística usa muito? Quem são os profissionais que têm essa responsabilidade de entender sobre visagismo? Todos. Todos. É porque, veja... Porque quando a gente fala em visagismo... É um letramento visual. É você... Letramento visual. É uma alfabetização visual. Você trabalha com imagem, você precisa entender o que aquilo quer dizer. Como que você vai fazer uma boca numa pessoa e você não sabe o que quer dizer a área da boca, o terço inferior, né? Você precisa entender. Então, um fotógrafo, um arquiteto... O fotógrafo? Sim. Como assim? Ele vai trabalhar a imagem, não vai? Vai. Ele não trabalha imagem? Como que ele vai ser analfabeto visual se ele vai trabalhar com imagem? Mas imagem... E um arquiteto? Lógico, vai fazer uma casa para você. Você está lá, linda, maravilhosa, contratou um arquiteto que precisa fazer uma casa para você. Aí ele precisa entender quem que é a Tati. Fez boom. Precisa entender quem é você. Porque se ele fizer uma casa com janelas pequenas, que não dá para ver muita coisa, uma casa mais fechadinha, de uma pessoa que é um pouco mais introspectiva, que não gosta de... Não, uma casa para você precisa ter janelão, precisa ser aberta. Precisa ser aberta. Você precisa ver as coisas. Sou eu aqui dentro. Você precisa ter espaço, né? Então, eu preciso entender dos temperamentos, eu preciso entender quem é você, para poder trazer o melhor para você. Você viu que viralizou? Acho que aquele João Gomes, né? Aquele cantor, que ele falou assim, eu contratei arquiteto, eles me trazem aquelas casas, tudo parece clínica, reta. Por quê? Porque não é para ele. A pessoa não entendeu, ela não estudou. Você não pode estudar só para desenvolver o seu trabalho ali. O seu trabalho também é entender o seu cliente. Porque o seu cliente, ele tem um temperamento, é humano, e todas as profissões aí que estão aí se relacionando com pessoas, ter esse elemento, né, dentro do seu currículo. Claro, entendeu? Então você é um cirurgião plástico. Olha, e a gente achando só... cirurgião plástico? Claro. O que as linhas mais esguias, elas passam? Sensualidade, né? Uma linha reta, ela passa mais rigidez. Vamos falar de uma parte que você faz bastante, que inclusive eu preciso, né? A gente precisa ir lá fazer. Preciso ir lá fazer minha boca. E vocês que não estão indo na clínica, isso. Segue aqui. O que acontece? Quando você vai fazer um lábio, você precisa entender que o lábio é a área da comunicação e da sensualidade. Então, a gente precisa ter cuidado ali, porque existe uma linha muito tênue entre você ficar sexualizada e você passar uma imagem comunicativa. Tem sexualizada seria sensual ou sexualizada sensual? Sensual. Tá. E às vezes, se a pessoa exagerar, ela pode até para um lado mais, né? O que acontece? Existe um livro de Desmond Morris, que ele foi um zoólogo, um antropólogo, que ele estudou na década de 30 os chimpanzés, né? O macaco. Esse livro ele chama O Macaco Nu. Aí você fala, o que tem a ver o macaco com a boca, né? Eu estou aqui esperando. Tudo. E já vou começar para ser... aqui a gente não tem muito tempo, eu vou explicar rapidamente. O macaco, o primata mais antigo é o mandril. E ele começou a entrar, numa época, ele começou a entrar em extinção, não conseguia atrair a fêmea. E aí, na natureza dele, começou a desenvolver... porque o macaco ele senta em cima da genitália. Sim. Então, para você atrair a fêmea, né, ou o macho, você tem que estar ali explorando sexualmente aquilo. Tá. E ele senta em cima, então não dá para ver. Sim. Começou a desenvolver no rosto. Se você olhar para ele, o rosto desse macaco, ele parece com a genitália dele. Uau!
né? E quando a gente traz isso para a nossa evolução, a mulher, por exemplo, a gente não precisa do seio, do volume do seio para amamentar. Que seria a função fisiológica do seio seria amamentar, não é? Sim, claro. O macaco ele não tem, né? É só o bico só do o bico e as peito, não, glândulas. né? Não tem. Mamárias. E consegue amamentar. Qual que é a função? É só sexual. É só chamar atenção sexualmente. Porque o nosso peito é como se fosse a reprodução das nossas nádegas. E o lábio é a reprodução da nossa vulva. Nossa. Tem tudo isso nesse livro. Então, quanto mais você deixa exagerado, você fica mais sexualizada. Por isso que tem muita gente que vai para esse lugar de sentir resistência a fazer, tipo, Sim, hidratação. porque fica com medo. Porque ele já acha que vai ter essas grandes projeções e isso já traz essa sensação, esse temperamento dessa comunicação. Sim, e se você for trabalhar uma fleumática, uma melancólica, por exemplo, trouxer um lábio muito avantajado, você mata a pessoa. Ela vai querer morrer. Porque ela não gosta de chamar atenção. Tira, viu? Se você colocar, a gente tira. É isso. E aí, se você faz, por exemplo, uma sanguínea, ela gosta de um pouco de exagero, ela gosta de um pouco mais de aparentar um pouco mais de sensualidade. Então, aí você tem que trabalhar ali ela vai falar, não, eu quero que apareça. Né? E qual é o temperamento que não cabe muita boca? Tem algum, assim? Fleumático, com certeza. Não gosta. Não, fleumático, geralmente... o fleumático a gente fala que é um temperamento que hoje está praticamente em extinção, porque a sociedade contemporânea engole ele. Porque é aquela pessoa que não tem muita atitude. Então, hoje, a gente precisa, para a gente sobreviver, né? A gente precisa ter essa coisa que o fleumático ele não tem muito. Né? Então, aquela pessoa que tem um temperamento dominante mesmo, fleumático, é muito difícil a gente ver. Né? E a pessoa não vai te procurar. Não procura, porque né? para ela tá bom do jeito que tá, ela não vai. Pessoas... E aí esse profissional, tipo, às vezes eu encontro pessoas assim, para ela tudo bom, tá tudo ótimo. E eu falo assim, gente, mas você ia ficar bem, assim. A gente não insiste, então, não, né? Não, porque para ela não tá incomodando. A primeira pergunta que você deve fazer para a pessoa, o que te incomoda? O que te incomoda? Porque, às vezes, a gente vai chamar atenção para uma coisa que a pessoa nunca percebeu. Ai, mas sua sobrancelha é um pouco mais... Né? Porque nós somos assimétricos, né? Nós não somos simétricos. Então, às vezes, uma coisa que a gente vai falar ali, mas se a gente mexer, ela vai ficar encanada com aquilo. Porque ela nunca percebeu. Ela nunca reparou, não incomoda. Então, para que eu vou mexer numa coisa que não incomoda? Né? Eu quero deixar a pessoa feliz e satisfeita. Então, eu não preciso ficar chamando atenção para coisas que não estão incomodando. Perfeito. É muito interessante. Né? Eu viajei agora, eu fiquei imaginando assim, como que deve ser desafiador para o profissional ali. O profissional, o cirurgião plástico, como deve ser desafiador para ele, né? Ele vê que esteticamente aquela pessoa ela tem um desejo de comunicação, ela quer trazer um volume para o peito e ali não cabe nela. E a comunicação dela também não alinha com aquilo, ou se alinha, tem um desafio genético. Como é desafiador? Como é desafiador também, eu acho que dentro para o cabeleireiro, que vê que aquele corte não valoriza aquela pessoa que quer aquele cabelo comprido, e como aquela pessoa ia trazer mais leveza se tivesse um corte diferente, um pouco mais assimétrico. Como que faz esses profissionais para estar atento? E aquilo que você falou, essa comunicação, o que te incomoda? Como que o profissional da área, ele entender você, como é que eu vou entender o que você precisa com aquilo que você quer? Assim, ai, Tati, eu tô achando que seu cabelo tá muito grande. Esse seu temperamento, essa sua comunicação ia trazer esse equilíbrio. Faz sentido para você? Como que eu devo me comunicar com essa minha paciente? Ela não quer por queixo. Eu tenho essa dificuldade, né, das pessoas elas não trabalharem o terço inferior da face. Elas não querem pôr o queixo, elas não acham necessário, e fica só trabalhando a parte superior, o terço médio da face. E quando a gente fala dessa importância do queixo, nessa comunicação de força, elas falam não. Levar ela à reflexão. Você vai falar, o que você quer expressar com a sua imagem? Como que você chega num ambiente e ninguém te conhece, a sua imagem vai falar por você. O que você precisa? O que você quer comunicar? Aí a pessoa fala, eu quero passar força, foco, atitude, né? Eu sinto que às vezes falta um pouco de segurança.
Aí você fala, olha, então, o seu queixo, ele é para dentro. Então, é aquela coisa, tá faltando ali um pouquinho de... O seu queixo, ele pode te levar onde você quer, né? Ele pode trazer um quê de agressividade que você, às vezes, precisa para você levar um projeto adiante. Boa. Né? Então, aí, o que a gente faz? A gente trabalha amostra, né? Às vezes faz uma simulaçãozinha. Precisa ser estudado e todo mundo tem o seu tempo. É um processo. Tem pessoas que eu faço a consultoria e levo ali uns 2 anos para chegar na imagem que a pessoa quer. Por quê? Porque a pessoa... tem resistência? Às vezes tem resistência, às vezes a pessoa precisa passar por um período de transição capilar. Uau, tem essa né? parte também. Tem. Então, assim, até a gente chegar ali na imagem que quer, porque às vezes a pessoa com um corte de cabelo e uma maquiagem, a gente já chega no objetivo de imagem. Às vezes a gente tem que mexer em dentes, às vezes tem que mexer em harmonização facial, às vezes tem que mexer em cabelo, cor de cabelo. O cabelo, ele é uma bengala emocional para a mulher muito forte. Bengala emocional, cabelo, bengala. Como que é? Como que você tira uma bengala de alguém que precisa daquilo para andar? A pessoa vai cair. Se a gente tirar antes da hora, é muito perigoso. Então, a gente tem que mostrar que a pessoa é muito mais do que um cabelo. Porque a mulher, ela, na sociedade, a gente foi criada para ser submissa. Né? A sociedade patriarcal, ela quer a mulher submissa, né? Aquela mulher que não trabalha fora, aquela mulher que é totalmente dependente, né? E aí a gente foi criada com aquela ideia de que a mulher só é bonita com cabelo longo. E isso é um equívoco. Né? Hoje a gente tem aí modelos muito bem pagas, maravilhosas, são carecas. E não tem um fio de cabelo na cabeça. Né? Então, a gente precisa entender qual que é a necessidade daquela pessoa e, às vezes, ela está tendo dificuldade de subir de cargo numa empresa, por exemplo, que ela está com a imagem muito sensual. Entende? Que não cabe naquele contexto. Para o que você trabalha, você vende o quê? Você vende beleza. Você vende sensualidade, você vende uma imagem que ela é da mulher bonita, da mulher sensual. Então, tá tudo bem. Agora, imagina se você trabalhasse, você fosse CEO de uma empresa que você tem um monte de homem ali abaixo de você. Já aconteceu isso comigo. Né? Você vai sofrer muito para poder chegar onde você quer, porque você vai ser assediada. Entende? Eu tenho uma amiga que se a gente você trabalhou chegar, as tudo pessoas nela. vão falar, porque lá, mas também porque fulano, né? Porque não sei o quê. Dificulta o caminho. Dificulta o caminho, né? Para você chegar onde você quer. Pode pensar, se você for fechar os olhos agora e pensar numa mulher, falo para você, Tati, uma mulher que vai concorrer à presidência da República. Uma mulher forte, determinada, poderosa, né? Aquela mulher que ela vai conseguir comandar uma nação. Ela não tem esse cabelo assim, não. Não tem. Não tem. Não tem. Ela não tem. É tipo a Claire Underwood lá, daquele House of Cards, né? Então, assim, é aquela mulher que a gente fala que é a mulher topetuda. Boa. Né? Então, assim, depende do que... tá no nosso inconsciente, não é questão de você... a gente fala assim, mas está julgando a pessoa. Não, a nossa imagem está sendo julgada o tempo todo. São milésimos de segundos que o cérebro emocional ele leva para pegar uma imagem, captar e levar para o inconsciente, e aquilo já tornou uma verdade. Então, assim, não dá nem tempo de julgar. Não dá tempo de julgar, a gente não tem muito controle rápido sobre o que o outro está pensando. Não. O importante é que seja verdadeiro para você e aquilo que você expressa. Outra coisa que eu lembrei aqui. Você lembra da Ana Paula, que acho que era deputada, que ela foi... eu estou falando aqui, você não está lembrando dela, mas eu vou dar um exemplo que você vai lembrar. Ela foi para a posse com um macacão vermelho decotado. Ai, lembro. Todo mundo lembra dela como? É a deputada que foi com os peitos para jogo, né? Todo mundo lembra dela assim, mas ela é uma pessoa que tem um currículo extraordinário. Ela queria mostrar que a mulher pode ser o que ela quiser, onde ela quiser. Ok, a gente pode, mas dependendo do que você quer expressar ali naquele momento, você vai ficar marcada. Você vai ficar marcada. Eu acho que eu vou começar a me posicionar diferente. Você fica marcada. Nossa. Então, assim, olha, como que você eu falava, quer me ficar? aceite do jeito que eu sou. Não,
não, mas eu não quero ser marcada por isso. Eu posso ser marcada pela minha essência. Exato. Né? Eu posso ser marcada pelo aquilo que eu realmente quero. Sim. Porque muitas vezes as pessoas elas querem que você engula aquilo que ela está passando. Né? Muitas vezes ela quer isso. E não combina com a pessoa, né? Você só fica bonito se você ficar assim, tipo Victoria's Secret, né? Tem que ser tudo igual. Tudo igual, tudo padrão. Para você poder o quê? Pertencer. Agora eu quero fazer uma pergunta muito importante, que eu acho que você que chegou até aqui nesse podcast, já no finalmente, quer saber como que você faz toda essa análise? Como que é essa sua consulta? Em que fases a gente... Como que é do começo ao final? Porque tudo que você falou aqui é muito minucioso. Sim, né? sim. Então, assim, como que é a consulta da Simone Holanda? Então, eu faço... São as etapas? Você tem acompanha etapas. as etapas? Como que é? Como que eu A vou primeira lá chamar? etapa é conhecer a pessoa. Tem uma conversa, tipo uma terapia? Porque eu acho que você precisa conhecer de mim. A gente conversa ali por volta de 40 minutos, 1 hora, tudo depende da demanda que a pessoa vai trazer para mim. Então, isso pode ser online, pode ser presencial. E eu converso com a pessoa para extrair o máximo que eu conseguir de informações e da essência dela. Essa conversa é aqui você fazendo a pergunta, não é um questionário, é uma conversa. Não, eu vou conversando. Como eu estou conversando com você, eu estou te entendendo, né? Aí eu faço a leitura do seu temperamento, dos terços, né? Eu faço uma leitura de perfil, eu sou analista de perfil comportamental também, então a gente faz uma análise de perfil comportamental, a gente entende a fase da vida que você está, então qual CTN você está. Tá. Né? Porque cada fase da vida a gente quer uma coisa, a gente precisa de uma coisa, a gente tem valores diferentes, a gente vai mudando, né? Então a gente entende quem é essa pessoa e aí eu vou desenhar um projeto de imagem, que é como se fosse um projeto de arquitetura de uma casa, mas é um projeto de arquitetura também, só que é um projeto de arquitetura de imagem pessoal. Então a gente vai entender o que a gente precisa para trazer a essência da pessoa. Aí, isso o que ela está fazendo de errado, que não está conseguindo comunicar? Isso tudo passa por aquela teste... Gente, desculpa minha ignorância, amiga. Mas tudo isso passa por aquele teste de cores? Também. Também? Às vezes a pessoa já fez com alguém, ela já tem a análise de... Análise de coloração pessoal. De coloração pessoal. Aí você traz isso também? Mas veja... Não é você que faz isso? Eu faço. Você faz também. Faço análise de perfil comportamental, faço a análise de coloração. A parte das sobrancelhas, embelezamento do olhar, eu mexo também. Agora, aí a roupa, maquiagem. Agora, se a pessoa precisa fazer o corte de cabelo, aí é um outro profissional que vai fazer. Vai fazer a cor do cabelo, é um outro. Mas a orientação eu que dou. Baseado em tudo que a gente fez. Vai para a Tati fazer a harmonização facial. Eu dou o direcionamento para a pessoa do que ela vai precisar fazer. Tá sem força aí na sua comunicação. Vamos entender esse lábio, esse queixo. O seu emocional está precisando melhorar, fazer um arqueamento. Então, vai trabalhar. Nossa, parabéns. Parabéns. Eu não imaginava que era tão complexo. E aí a gente vai trabalhando essa imagem para chegar naquilo que a pessoa quer. Até a pessoa se olhar no espelho e se reconhecer, falar, é isso, essa sou eu. Eu não preciso ficar fazendo o meu teatro, né? Eu não preciso performar o tempo todo, né? Porque essa sou eu e eu estou comunicando aquilo que eu quero, que eu preciso, que é a minha essência. E para finalizar aqui, o que você falaria para as pessoas que estão te assistindo, que não imagina tudo isso sobre o visagismo e que entende que também seria para elas? O que você falaria para as pessoas assim, para elas entender mais do que elas estão expressando? Como que a gente pode convidar as pessoas a se entenderem mais, tanto os profissionais como as pessoas que nunca fizeram visagismo? O que você falaria para elas? Vem fazer a consulta comigo. Brincadeira. Na verdade, é para você se respeitar, se amar, olhar com mais afeto para você, né? Respeitar a tua essência, aquilo que você é, e não seguir tendência, moda, né? A gente pode ter uma outra coisa dentro de uma tendência nova, da moda que está ali no momento, mas você não precisa se engessar para caber, né? Se você tiver que se diminuir para caber num lugar, não faz sentido. Então, olhar com mais afeto, com mais amor para você, para a sua imagem, para trazer aquilo que é a sua essência, a sua verdade. Né? Carregar a sua mensagem, né? A sua verdade por onde você passar. Isso é bonito, isso é o belo. É a diferença do belo e do bonito. Né? Então, você fala assim, vai porque eu quero uma imagem bonita. Gente, o bonito acaba.
E o Belo não. O Belo não. O Belo a gente Você leva é pra incrível. vida. Ai, gente, chegamos aqui em mais um final de um podcast Se deixar incrível. a gente fala. Gente, eu já quero saber qual a diferença do Belo, qual a diferença do Brito. É assim, vai ter um segundo episódio, com certeza, que você é demais, amiga. E você que está aí, que acompanhou todo esse episódio com a gente, meu muito obrigado. Sempre continue por aqui. Segue nosso canal, se inscreve, dá seu like, compartilha, continua aqui com a gente que tem muito conteúdo de bom, muito conteúdo bom aqui para vocês. Beijos e até a próxima!